1 Coríntios 12, 28, diz assim: e assim na igreja, Deus estabeleceu alguns primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam em diversas línguas. Ai, 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 ai. Ficou estreito porque o pastor não está aqui. Ih, Jesus. Fala, glória a Jesus. E você vê que os que falam diversas línguas é um ministério. Fala o ministério das línguas. Achamos que é só um dom, mas é um ministério. Um dos maiores segredos que Deus colocou na natureza humana. Você vai entender isso mais profundo hoje. Você tinha algo, mas você não sabia usar. Eu tive tantas experiências, rompimentos de línguas. Só que agora eu estou tendo algo ainda muito maior do que eu tinha antes. Só que quando o mistério se abre mais, você fica mais doido. É nisso que vai estar o avivamento. Você cada vez está mais distante das coisas terrenas. A sua linguagem está cada vez mais tomada pela linguagem celestial. Rabelo, eu preciso de um som de fundo. Não aquele que você colocou, coloca outro para mim. E ele colocou os que falam em diversas línguas. Fala diversidade de línguas. Em Marcos 16, 17, esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e em novas línguas falarão. E a palavra em grego aqui, novas, é kainos. Kainos, algo que nunca foi usado, recentemente feito. Nunca usado. Fala, línguas nunca usadas. Então, quando ele fala novas línguas, está falando de algo que não existe. Não existia na terra. Essas novas línguas, algo que nunca foi usado por ser humano nenhum. Não está falando de idioma das nações. Ele não está falando de outros idiomas. Aqui ele está falando daquilo que os céus trouxe como novo para a terra. Olha que povo louco que vocês são. Povo abençoado nós somos. Recebemos um reino que não é desse mundo. Recebemos um novo espírito. Você não tem um espírito como um mundano lá fora. Você não se compara a eles. Eles não têm a mesma imagem que você tem dentro de você. Você tem a imagem do Deus vivo e verdadeiro. Você vai entendendo os maiores mistérios da vida a partir de agora. Deus está dando chaves e mais chaves para vocês aqui esses dias aqui. Vai embriagada para casa. O rio do amor. Olha lá, pastor Alberto Pregada, o bispo Douglas ali onde está. Tão forte que desceu nele. E você era para estar assim também, ó. Quando você começa a ficar embriagado do Espírito, os seus sentidos mudam. Já viu uma pessoa bêbada? Ela fala coisas que não tem muito sentido. Ela olha para você, está vendo três. E quando os seus sentidos se começam a ficar tão cheios do Espírito, você começa a ver o sobrenatural. Pode aumentar, filho. Você começa a acessar a dimensão do Espírito. Hoje o Pai vai derramar para os filhos aqui agora os segredos do Espírito. Sua vida não vai ser mais a mesma. Tanto tempo de espera. E Ele está dando a vocês. Vai tudo mudar. Você vai conseguir explorar mais a sua natureza do seu espírito. Você usava pouquinho, mas agora você vai usar mais.
Sabe, se você pegar 100 mil reais e dar para uma criança de 5 anos de idade, ela não sabe usar aquilo ali. Ela não sabe. E quando você é criança espiritualmente, você pode ser batado com o Espírito Santo, mas ainda você não sabe usar o que Ele te deu. As riquezas estão em você, só que só com o tempo. Quando você cresce, amadurece, desenvolve o Espírito. E o saber do Espírito, os mistérios do Espírito, é quando você começa a usar e usufruir da riqueza que Ele deu para vocês. Eu estou usando muito mais a natureza do meu espírito do que antes. Eu estou conhecendo sentidos que eu tinha, só que eu não sabia. Fala, existem sentidos, faculdades do espírito, que eu não conhecia, mas agora eu vou conhecer. Você imagina agora diante do trono, existem seres viventes ao lado do trono. Águia, leão. Você vai ver querubins, serafins, criaturas, diversidade de criaturas lá em cima. E tem tantos mistérios que eu tenho para falar para você hoje aqui essa noite. A variedade de línguas. Abaixa só um pouquinho. Você quer ouvir? A força do Espírito da glória te dará línguas e mistérios que vão liberar o óleo fresco para dentro do seu espírito, que vai manter a chama acesa. Há um mistério nas línguas muito profundo, que você vai conseguir falar com Deus profundamente em línguas a partir de hoje. Eu já comecei a te dar exemplo aqui em cima para você. Se você só de olhar, a revelação e a unção está em mim, já está derramando e você está te ensinando já. Ela já está ensinando a vocês. A unção já está ensinando os mistérios para você. O falar, nós temos essa variedade, falar no Espírito, falar em línguas. Falar. Falar é uma coisa. Nós podemos orar no Espírito, Judas 1:20. Podemos falar em outras línguas, as línguas dos anjos, a língua dos homens, Atos 2. Orar no Espírito, Judas 1:20. Podemos orar profeticamente no Espírito, Atos 19. Quando os discípulos de João foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar, línguas proféticas. Podemos interpretar as línguas, 1 Coríntios 14:13. Podemos gemer no Espírito, Romanos 8:26. Podemos rungir no Espírito, Romanos 8:26, rungidos do Espírito. E eu vou ensinar vocês esse grande mistério na vida de vocês hoje. Podemos cantar no Espírito, Efésios 5:18-19. Podemos falar as línguas dos anjos, 1 Coríntios 13:1. Então quer dizer que você runge, você geme no Espírito? Você tem que aprender mistérios que eu vou ensinar para você aqui a partir de agora, mas eu quero primeiro abrir algo em grego para você poder analisar. Analise o que eu vou te ensinar aqui agora. Quando Paulo fala em Romanos 8:26 assim, da mesma maneira, também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Fala, o Espírito está nos ajudando na nossa fraqueza. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, impossíveis de serem decifrados humanamente. A palavra em grego, quando ele fala gemidos aqui, estenazor é suspirar, gemer. E está ligado a algumas raízes de 3 palavras mais importantes ali dentro dessa palavra. Tanto é que até para os tradutores interpretar ela é difícil. Não se sabe muito bem o que Paulo está falando ali. Que é estrenazo. São sons que não dá para interpretar o que é. Aí na nossa cabeça
traduzimos isso da forma em português, um gemido. Mas nunca paramos para orar e pedir o Espírito para nos ensinar o que é isso. O que é isso que Paulo está falando? E o Senhor veio me ensinar profundamente, na prática. Estenazo está ligado a 3 raízes. Alazalor de alale, em grego, que significa grito. Repetir frequências e gritos de guerra, que vem da palavra alalar, que é gritos de guerra. Como o soldado costumava fazer quando começava uma batalha. Isso aqui eu tirei do dicionário Strong, ok, em grego. Exatamente dentro da tradução dessa palavra. De estenazo está ligado a 3 sinônimos profundos. Então o primeiro que eu acabei de falar agora, alalazo, gritos, como soldados que vão para a guerra. Ah! Gritos. Ah! Quando o Senhor me toma nos mistérios das línguas, é tão poderoso que saem gritos extraordinários de dentro da minha natureza. Gritos. Você vai aprender a usar os gritos de guerra do teu espírito. É uma frequência, é um som em você, para um propósito. Já vou te ensinar. Segundo, da crua está ligada essa palavra estenazo, em sinônimo da crua, chorar, derramar lágrimas. Então no espírito, nosso espírito, ele chora. Alguém já chorou no espírito? Ok. Ele chora. E essa frequência é a língua do choro. Ela é diferente da língua do grito, do alalá. É outra frequência, é outro estado de espírito. E quando o Espírito do Senhor, ele leva o seu espírito a essa dimensão, a esse estilo de oração ali em espírito, a esse choro do espírito, é para você vencer, é para você romper algo em você, é para você acessar certas dimensões do reino. Calma, já vou te ensinar algo melhor ainda. Terceiro, treino, prantear, cantos e hinos, lamentar, cânticos de hinos fúnebre, entre estado profundo de dores no espírito. Um dos maiores mistérios que Deus colocou em você, eu falei para você que Deus te deu olhos do espírito, ouvidos espirituais e uma língua, uma fala espiritual, que você tem que aprender a usar ela de uma maneira correta e todos os dias. Esse é o renovo do espírito, que você pode entrar. Não importa se o jugo da carne aquele dia está muito difícil para você. Há uma frequência que você sintoniza no espírito. Eu não sei qual vai ser sua frequência amanhã, mas a cada dia, repete comigo, a cada dia, o Espírito Santo deposita no meu espírito a linguagem correta para aquele dia. O problema é que fizeram das línguas algo automático, sistematizaram a língua. Alguns ministérios ensinam a orar em línguas. Agora escute o que eu vou te ensinar para você, presta atenção. O nível da revelação que eu tenho de línguas é porque eu sou profeta e apóstolo. Eu acesso dimensões diferentes da língua. As minhas vibrações, os anos de experiência com esse dom, a evolução desse dom em mim. Eu aprendi coisas extraordinárias e profundas com esse dom. E os profetas podem ensinar profundamente sobre esses dons, são os que mais têm acesso a esse dom. Outros são homens profundos no espírito, mas não são profetas. Então eles não têm a mesma frequência, a mesma dimensão. Mas pode ensinar você a orar em línguas. E orar em línguas é uma coisa. E você não pode confundir isso com falar em línguas. Você não pode confundir com gemer. E não pode confundir com ungir no espírito. Quem está comigo aqui, dá glória a Jesus.
Você entende a grande vitória que Deus está entregando para você aqui? A mudança de vida que esse evento está causando com você? Isso aqui é para mudar a sua vida. As chaves que estão sendo entregues, elas são completas para você. É só você agora exercitar isso na sua vida. Posso continuar? O Judas 1:20, vós, porém, amados, edificando-vos na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. A palavra em grego aqui é edificando-vos. Epoikoidômio, em grego, construir sobre, edificar para terminar uma estrutura a qual a fundação já foi colocada, segundo a interpretação do dicionário Strong bíblico em grego. Então, orando no Espírito, quando eu estou na frequência de oração no Espírito, eu estou me edificando, construindo meu espírito sobre aquilo que já foi colocado em mim, o fundamento, sobre a vossa santíssima fé, Jesus Cristo. Sobre a santíssima fé. Então, quando eu estou orando no Espírito, eu acesso a minha santíssima fé. Eu vou lá na natureza do Espírito de fé. Eu acesso ela e começo a desenvolver. Aí você desenvolve aquilo que eu te ensinei ontem. O espírito de fé. Você acessa o espírito de fé, a santíssima fé, a natureza da fé. E você dali extrai a edificação que você precisa em espírito para vencer, para se construir. Para construir, edificar, crescer a sua vida espiritual, o seu espírito humano. Quem está comigo fala glória a Jesus. Abre Efésios capítulo 3, versículo 14. É muito profundo o rio que está aqui. O rio que está aqui é muito profundo. Efésios 3,14 da glória. Por esse motivo dobro meus joelhos diante do Pai, do qual deriva toda a paternidade no céu e na terra. Oro para que juntamente com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no amargo do vosso ser, com todo o... Repete comigo, com todo o por meio. Aleluia. Com pouco poder, com uma parte do poder, com um pouquinho do poder. Fala com fé, todo. Isso é o espírito de fé, meu querido. Aprenda a usar o espírito de fé. Aprenda. Declare. Vibre. A declaração tem que vibrar de dentro de você. Quando eu oro, eu falo, oh Pai, aqui está escrito todo o poder. Aprendeu? Vibrar. Vibre em cima da palavra que você fala. Aí tu acessa a fé dela, o poder dela. Só para você ter noção, os grandes mestres de Israel, eles dizem uma coisa muito profunda, está no Talmud, que quando uma pessoa ler a palavra em silêncio, em estado de meditação, ele recebe uma fração dela. Mas agora, quando ele ler a mesma palavra em estado de vibração, ele recebe uma outra proporção da palavra. Então quando ele começa a cantar, por isso que o judeu canta a palavra, faz cânticos em voz alta. Eu estive no meio deles, eu fiquei vibrando no meio deles. Eles começam a recitar salmo, e começa a mexer o corpo, vibrar a palavra. Ele fala que o galardão é maior, o acesso é maior, vai para o corpo. Tu pega muito mais dela. Por isso que você tem que cantar salmos,
Declarar em voz alta. Declarar em voz alta. É o som. Tu solta o som dela. Tu solta o som da natureza do teu espírito. Fala aí, o som transporta. Ele carrega espírito. Meu filho, se você ouvir funk, você vai ser cheio de demônio. O diabo tomou a terra através dos sons pervertidos. Os Beatles carregavam um som tão sinistro que levou uma geração inteira a delírio. Aqueles sons perverteram tanto aquela geração. Houve tanta iniquidade, tanta promiscuidade, tanta droga, tanta droga, tanta droga, tanta droga, 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 droga. O rock tem um som, uma vibração de espírito, que há tipos de demônios que se ativa somente no rock, que não está no funk. Os sons do funk, se você reparar, o diabo tem uma linguagem que coloca nos funkeiros e nos roqueiros. E de repente está o roqueiro tocando. E falando coisas que você pode entender, mas daqui a pouco. E pega a guitarra. E começa isso. O que é isso, meu irmão? É a vibração do espírito humano que está chamando demônios para a alma. É o poder do espírito humano. Mas um espírito corrompido que está cheio de demônios. O funkeiro está lá cantando. E daqui a pouco eles entram na frequência dos demônios. E começa todos os espíritos de perversidade a entrar na pessoa. Começa tudo a fazer sexo explícito. Começa tudo a se entregar os corpos ao sexo no funk. Aquela coisa horrível, aquela nojeira. Quando eu morava na favela, eles colocavam o bar de funk em frente à minha casa. Não podia abrir a janela. E quando chegava de madrugada, já não tinha aqueles funk, coisas que você podia ouvir. Eram só sons terríveis. Aí os funkeiros ficaram. Daqui a pouco estavam todos jovens, tudo lá drogado, tudo se prostituindo. Tudo se prostituindo. Tudo nu, ficava tudo nu. Coisa horrível. Os sons são transportes espirituais, de poder, de espíritos. Apocalipse capítulo 4. E depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu. E a primeira voz do que eu ouvia, a voz como de uma trombeta, falando comigo, chamando-me. Sobe até aqui. Eu te revelarei os eventos que há de decorrer depois desses. A voz como de uma. Por que a voz tem que ser de como uma trombeta, meu querido? Por quê? Me diga por quê? A vibração coloca o homem dentro de uma dimensão. Um dia eu acabei um evento no Rio de Janeiro, eu fiquei em estado de espírito, de êxtase, eu entrei em transe espiritual, aí eu fui subindo. Eu entrei no paraíso, eu comecei a ver o paraíso. As árvores lá era outra, aí aquelas folhas lindas caíam em cima do meu espírito. Elas tinham um brilho, o sol lá tinha um outro brilho. Aleluia. E o brilho do sol é como ouro reluzente. Era um amarelo que não tinha aqui. Eu comecei a ouvir uma voz. Uma voz mansa falava comigo. O amor dele por mim. Mas daqui a pouco eu comecei a ouvir outra voz. Que aquela voz era como de muitas águas. Era tão estrondosa, mas eu consegui interpretar. E era Jesus, era a voz de Jesus. Primeiro eu ouvi a voz do Espírito Santo. Depois a voz de Jesus como muitas águas. Mas daqui a pouco eu ouvi a voz do Pai. E a voz dele, com muito vento, estrondos e trovões. Como é a voz do Altíssimo?
Nós nos suportamos. Quando o próprio Eterno desceu do monte de Sinai, a Bíblia diz que a voz dele era como de muitas trombetas e sons veementes. Você vai entender por que Deus colocou esse som dentro de você, e você vai usar o som do céu dentro de você. O som do Espírito dentro de você. Avança lá no versículo, avança no versículo, olha lá. Olha o que acontece quando você entra na sala do trono. Avança agora. Imediatamente eu me vi absolutamente tomado pelo Espírito. Então aquele som de trombeta, aquela voz, sobe aqui. Pá! Fez o quê? O que fez com o Espírito dele? Arrebatou o Espírito dele. Pá! Outras vezes eu ouvi, ouve som. Jesus, quase que eu subo agora. E diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. E aquele, pois, que estava assentado tinha fisionomia semelhante de pedras lapidadas de diamante e sardônio, e ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecia uma esmeralda. Vai avançando. E também ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentado sobre ele 24 anciões vestidos de branco, com coroas e com sobre isso e ouro sobre a sua cabeça. E o trono emanava relâmpagos, vozes e trovões. Fala, relâmpagos, vozes e trovões. Diga. Eu fui de tarde pro monte. Eu morava em Miguel Couto. Nessa época o bispo Douglas estava morando comigo no Rio de Janeiro. A gente morava na mesma casa. Eu cheguei cansado, 5 horas da tarde no monte. Aí voltei, fui descansar um pouquinho no quartinho que eu estava. Quando eu deitei, assim que eu deitei, e meu corpo relaxou, eu fui tomado em espírito e subi. Eu vi alguém que estava sentado sobre um trono de ouro. E eu fui me aproximando, fui sendo levado, sugado para ele. E eu cheguei perto, e era aquele que vive eternamente. E eu estava sobre um lugar chamado mar de cristal, sobre algo. E eu olhava o mar de cristal. E do lado do trono dele tinha um ser vivente, uma águia imensa. Ela grunhia. E a voz daquele que saiu do trono falava comigo: esta águia clamará dentro de você. Esta águia clamará dentro de você. Eu voltei espírito. Tá entendendo? Tá entendendo? Você está entendendo porque você tem esse dom em você, essas línguas em você? E a águia vem clamar dentro de mim. Essa é a autoridade do profeta. Esse é o som do profeta. Essa é a língua do profeta. Aleluia. Quando você recebe profeta, qualidade de profeta, você recebe galardão de profeta, você tem acesso à unção. Quando você entra em sintonia com o trono, você vai ver vozes, relâmpagos, trovões. E você precisa aprender a acessar isso. Eu repreendo qualquer espírito de credulidade, bloqueio, que faz você achar que não é para você. Seu inferno é os tronos, a mentira do diabo. É o sistema religioso. Quando você sai em vibração, você entra em concordância, acessos ao trono. É que você não sabe usar. Poucos aqui sabem usar. Quando você começa a liberar os sons do Espírito dentro de você. Sons do Espírito dentro de você. Cânticos espirituais. Ungidos do Espírito. Gemidos espirituais. Choros espirituais. Suspiros. Eu
fico assim, eu fico tomado do Espírito, eu fico cheio. Esse Senhor, essa glória, eu vejo Ele. É esse som da pura inocência. Você não sabe acessar ainda, mas agora você está aprendendo. É esse acesso ao trono, meu querido. Esse acesso ao amor dEle. É o choro como de bebê. É isso que você tem que entender. Eu estou falando, meu espírito está orando. Aí esse som, esse gemido, essa língua, como de uma criança, eu fico cordeiro. Ele ouviu o choro de Ismael, do menino. Ele ouviu o choro, o gemido de Ismael. A mãe dele ia matar ele com a flecha. E o anjo, não faça isso, Agar. O choro do menino foi ouvido no trono. É assim que você vence as frequências do inferno na tua alma. É assim que você vence as frequências do pecado, da iniquidade, os sons dos demônios, aquelas vozes perturbadoras da tua mente. Ela tem sons. Ela tem sons. E aquilo fica perturbando. Imagens têm sons. Aí você entra na frequência do Espírito, você solta o teu Espírito e começa a vibrar. Daqui a pouco aqueles sons do inferno vai saindo, aquelas perturbações, aqueles palavrões, aquelas sujeiras, aquelas imagens imundas, elas vão saindo. E o teu espírito começa a falar, e o óleo santo vai descendo, e o fogo vai acendendo, e toma a mente humana. É a unção que você precisava. Você liberou através do som do Espírito. Eu não sei qual tipo de som que você vai usar amanhã, mas aquele som que vai sair de você é necessário para você vencer o inferno. É necessário para acessar ele, algo nele. Algo nele. Nem todo som você acessa a mesma dimensão do reino. Não é porque você está falando em línguas que você está acessando a mesma coisa. Tu tem que saber. Tu tem que aprender isso agora. Sabe porque eles não crescem espiritualmente? Os dons não desenvolvem. A vida não vence os pecados. Não sabe usar a grande graça do ministério de línguas. É a sua linguagem celestial. Porque quem fala em mistério fala diretamente com o Altíssimo, com Deus. Não, você não entendeu não. Aí fica orando em línguas sem fé. Mecânica. Está sem fé. Tu pode até falar em línguas. Se tu perdeu a fé, tu perdeu o fogo. Se você perde o reavivamento em você, não está em você. Tu fala por falar. Ele olha assim. Já viu aquela pessoa que conversa com você, mas não tem vontade de conversar com você? É melhor você ir embora, pô. Você está conversando comigo por quê? Eu estou até entendendo o que você está falando, mas você não tem ânimo por mim. Já adianta de que isso? De quê? Um dia eu estava em Brasília pregando sobre línguas. Um homem de outro ministério que eles falavam muito em línguas, era tudo o discípulo David Robson. Chegou para mim assim e falou assim: olha, eu não aceitava isso que está falando, não. Para mim, orar em línguas, eu orava correndo, no serviço, eu falava em línguas, eu falei assim: você está na carne, por isso que a tua vida não muda nada. Tu não quebranta teu espírito, tu não entra no quarto, você não se sacrifica para ele. Isso aí é como se você estivesse falando para ele de longe assim, ó. Deus falou: não estou te ouvindo o suficiente, não tem coração, não tem fé. Então não vem achar que você vai orar em língua, a coisa vai mudar na tua vida não, meu querido. A oração em língua não vai mudar tudo na tua vida não. É a intenção do teu coração, a tua disposição de fé que muda as coisas, meu querido. Aí faz funcionar a tua língua.
Aí vai aumentando a dimensão da fé, vai aumentando o entendimento. Aí você ora com o entendimento do Espírito. Você começa a usar o entendimento do Espírito. Não estou te falando da tua carne, não. Mas tu aprendeu o mistério agora. Agora você entendeu agora. Agora você está entendendo. A cada frequência, a cada dimensão das línguas, corresponde uma autoridade no mundo espiritual que você tem que usar. Ela demanda contra algo que tenta vir contra você. A frequência do espírito de Jezabel, ele vem esses demônios para perturbar a tua carne, para perturbar teu casamento, para perturbar tua mente. Aí tem uma língua que ela tem que sair. E não é aquela lá, acho que isso vai vencer demônios. Aí o diabo vai fazer assim para você. Fala em língua. Meu filho, agora quando solta o espírito de fé, levar, samaneia, radakaya, lezemarradakaya, lemarradekalaoa, samanagoleia, samaneloha, olemarrodelevadorradea, lezemanagodega. Pode sair daqui, demônio, denela, maneiro, samané. Aí um fogo que vem, meu querido. Aí começa a queimar capeta, o capeta. Não pode ficar perto. Autoridades das línguas. O diabo roubou dos crentes dessa era, cegando o entendimento deles, são incrédulos. Estão perdendo tempo. Perdendo tempo. Nós estamos vendo uma geração fundada no inferno, perdendo a alma. Os jovens das igrejas, a maioria está tudo em fornicação, tudo em pecado, porque não ora no espírito, não sabe vencer a carne, não sabe vencer a guerra dos lombos, não consegue vencer a genética. Quanta coisa fomos ensinados errado, não aprendemos. Temos que reaprender tudo de novo. Tu não aprendeu, você não tinha fé no dom que está em você, cara. Tu é batizado com o Espírito Santo, fala em língua, tem a linguagem celestial, não sabe usar, não usa por fé, é incrédulo, incredulidade. Mesma coisa, um pai rico chega para um filho, toma esse carro, meu filho, te dei de presente. Obrigado, pai. Não faz nem questão do que tem. Entristece o coração do pai. Botou tudo para essa criança, tudo para esse menino, mas não valoriza o que tem. Ele te deu o maior dom, o do Espírito Santo, e você não valoriza o que está em você. Não sabe usar, está perdendo a guerra, está apanhando do diabo. Tu acha que a tua inteligência, tu acha que só recitar ali a palavra para o diabo tu vai vencer ele? Não, meu querido. Ele te deu uma linguagem. E essa linguagem, ela tem poderes, elas são transportes de unções, meu querido. Elas são transporte de poder, meu querido. A tua palavra tem poder. A palavra que sai da nossa boca tem poder. As línguas e a variação de línguas tem poder. Tem poder. Tem poder. Quer vencer guerra? Quer vencer opressão? Cadê o rungido das línguas em você? Você não runge na língua. O diabo te bate, tu apanha. Aí eu oro um pouquinho em línguas, ora 10 minutinhos, cansou. Meu filho, você tem que estar cheio de fé. Aprende como orar em línguas. Você tem que soltar com fé, você tem que usar esse dom extraordinário. Então há momento que o dia demanda meus rungidos de língua. A guerra. Que eu vou para a madrugada de oração. Vou te dar um segredo hoje para você hoje. Vou te dar mais uma chavezinha para a tua vida aqui hoje. Estou orando. O anjo me toma. Às vezes eu fico 4 horas tomado ininterrupto, orando em línguas e gritando, rungindo. Meu espírito clama. Voz do que clama. Há uma voz do que clama em você. Ele fala para você, voz do que clama. Voz do que clama. Cadê o teu clamor no espírito? Cadê o teu clamor no espírito? Tu quer vencer grande guerra? Quer vencer pecado? Como? Se você não está liberando aquilo que pode ajudar você a vencer. Quem está comigo? Dá glória aqui. Estou contando guerra contra a feitiçaria, estou em guerra contra tronos, forças infernais. Vai apanhar do diabo. É guerra. Eles vêm com as línguas do inferno, os dialetos do inferno. Eu estava expulsando o demônio de uma bruxa, uma ex-bruxa na Europa.
Eu comecei a expulsar, começou a falar em línguas, dialetos, chamava os demônios. Quanto mais ela falava, os demônios vinham com mais força. Pegava ela, levantava com mais força ainda. Porque é a linguagem de anjo caído, meu querido. Os anjos têm a sua língua, os anjos caídos têm a sua língua. E os anjos caídos, quando eles dão a unção deles para bruxo, eles começam a andar com os bruxos na terra. Você não é bruxa não, tá? Você é santa. Aí o feiticeiro está fazendo a feitiçaria. Aí o anjo das trevas, ela começa a falar a língua. E se você não sabe, é assim que é os mistérios dos anjos com você. Daniel interpretou uma língua celestial, que o anjo veio a mão misteriosa e escreveu na parede. Daniel estava nem na graça, meu filho, mas ele acessou um portal da interpretação. Foi lá e interpretou as línguas da glória de Jesus Cristo. Isso sempre existiu no céu, por isso que fala, os mistérios que estavam ocultos foi revelado agora. Você está entendendo como é poderosa a natureza que ele deu para você? E você vai ter que aprender a usar esse mistério na terra a partir de hoje. Tu vai soltar o seu ungido no espírito, na raçaba da calha, leva da caia. Vão chamar de louco dentro da tua casa, fica louca mesmo, é isso aí mesmo. Está enfrentando trono, principado, guerra espiritual, guerra contra a sua carne. Ungido. Esses sons é do teu espírito. Seu filho está lá aprontando, você fala, para menino, para criança. Para, já falei para parar. E vai, continua. Para agora! Que significa que o som, o tom e a potência têm autoridade. O segredo dos sons é esse. Quando acessa lugares altos, entra na sala onde estão os querubins, onde você vê coisas grandes. Aquelas línguas, aqueles seres vêm para dentro de nós. E começa a passar pelo meu espírito aquela unção. Aquele suído começa a vir dentro do meu espírito. E como é que eu fico? Você quer ver? Não dá para imitar de novo, mas não entendo. Você fica louco, tomado daquela unção. Quando vejo aquele granido, aqueles ungidos do leão, o seu olho vai... Para de mediocridade no evangelho, tá? Para de hipocrisia, vai para a Bíblia, tá na Bíblia. Vai ver os anjos falando como voz de trovão. E quando você acessa a dimensão do Espírito, você começa a ver trovões e vozes em você, começa a vir, da glória, o crente. Fala, há trovões em mim, há rungidos em mim, a voz do Espírito está em mim. Quanto mais você vai usando esse mistério, você começa a ter discernimento. Porque muda aqui, os pensamentos começam a mudar. É impossível você ficar, meu filho amado, usando as dimensões das línguas e a tua mente não mudar. Teus pensamentos, a frequência capta a voz de Deus. Então se eu falo em uma certa frequência em língua, daqui a pouco eu vou ouvir coisas que eu não estava ouvindo em outra frequência. Se eu estou gemendo no espírito, chorando, daqui a pouco eu ouço coisas diferentes. Mas quando eu estou cheio do espírito de guerra, grito de guerra, eu acabei de ler na palavra, os ungidos. Eu ouço o general falar comigo com guerra. A voz de autoridade, o poder dele, a palavra muda, a frequência como eu ouço dentro de mim, falando comigo. Eu falei para você, você tem que transfigurar. O poder das línguas muda a tua face, meu querido. Muda o teu jeito. Muda aqui, ó. Você está rungido em língua. Você tem como rungir em língua e ficar assim, ó.
Os guerreiros de Davi tinham uma unção que estava sobre Davi, que ele tinha rostos de leões, como de leões. A unção, ela forma teu rosto. Ela muda o teu tom de voz. Quanto mais você fala, as vibrações que estão no teu espírito, a tua voz natural muda. A sua voz natural fica cheia de unção e peso. Ela muda até o tom da voz. A minha voz tem mudado tons e tons e tons e tons e tons. Porque o meu espírito fala, é outra frequência, tem outro grave. Esse grave começa a vir para o meu espírito natural, minha boca natural, a minha voz natural. Está preparado para dar um jump no espírito a partir de hoje? Um Julião, quem não temerá? Alguns ungidos de leão podem ouvir 9 quilômetros de distância. Um rugido de um leão. A frequência de um rugido de leão, ela estremece outra pessoa de medo, ela paralisa. A frequência que sai do rugido de língua dentro de você, ela paralisa, ela afugenta os demônios. Eles estremecem. Ele sabe de onde está vindo essa autoridade. Ele sabe de onde está vindo essa fonte, de onde está vindo essas palavras. Você está me entendendo? Não está me entendendo aqui não, crente? A guerra do inferno está grande, tua casa, o dia está oprimindo. Agora você vai usar a sua arma de guerra. Esse é o segredo para você. Os sons do mundo espiritual estão transportando demônios, ou estão transportando anjos. Os anjos serafins, quando eles começam a andar, a som sai deles, adoração, louvores. Satanás era um ser cheio de som sai deles. Então ele sabe muito bem usar as frequências, por isso que ele usa tanta musicalização para tomar as pessoas na terra, para encantar, para seduzir as pessoas pela musicalização. Os sons são transportes espirituais. Ali pode ser um violão comum, mas se eu pegar a unção que está em mim, e eu começo a tocar aquilo ali, o som do Espírito que está em mim passa para o violão. Esses acordes já não são mais normais. Creia se você quiser. Os encantadores, eles usam instrumentos para encantar a pessoa. Os feiticeiros, eles usam música. O som te coloca em frequências. Eliseu pediu um tangedor para entrar numa frequência para ele trazer o profeta do céu para a terra. Então quer dizer que tem frequências musicais que fazem a gente entrar em sintonia com o nosso profético. Lá no Rio de Janeiro tem um movimento pentecostal muito forte, entre o corinho de fogo. E é de Deus, é abençoado. Eu canto corinho de fogo, eu dou lugar mesmo para o varão de guerra. E é engraçado, tu toca aquela vibração, começa a tocar, cantar, meu filho, daqui a pouco tá tudo... Fala, o meu espírito, ele dança. Ele tem que se mover. Então, meu filho, quando você está tomado nas línguas, há um movimento de um som de poder que toma o teu corpo, para quebrar resistência contra o teu corpo físico, para fechar a portal dos demônios no corpo, para quebrar frentes, para derrubar feitiçaria no corpo. Então, quando a opressão, guerra dos demônios, estou ouvindo daqui a pouco, meu filho, orando, o anjo me toma e começa a dançar no poder, e danço mesmo, e pá. Estou quebrando, meu querido, estou derrubando as forças do inferno contra o meu corpo físico. Ah! Você pode falar calma agora, mas se você pode falar gritando agora, é verdade, não é? Você tem domínio disso ou não tem? Tem ou não tem? Aí você acha que é diferente no espírito? O espírito do profeta sujeito ao profeta. Uma vez que eu aprendi a usar o meu espírito, entendi o dom do espírito, a unção foi me ensinando, foi destravando, eu fui experimentando esse dom cada vez mais forte. Você pega domínio. Fala domínio. Aleluia. Você vai ver várias frequências começando a vir na tua boca, que você não usava, agora você está entendendo, você está recebendo fé e entendimento. Às vezes eu estou lá assim, estou aqui, chega. Meu espírito abre, começa a ver visões. Cada frequência, ela te coloca em uma dimensão do espírito. Cada frequência da língua te coloca em uma dimensão do espírito. Deus me deu uma graça de, desde jovem, orar em línguas. Eu lembro o falecido David Robson, eu ouvia ele, as pregações dele. Eu era um jovem lá da favela, bem novinho.
Vi as primeiras pregações dele no Brasil, aqueles vídeos antigos. Eu colocava a pregação para ouvir. Ele estava no chão, eu começava a orar em línguas. Aí eu comecei a determinar, agora eu vou começar a orar em línguas. Só que antes disso, aos meus 18 anos de idade, eu falava assim, vou fazer uma campanha de 40 dias no monte. Aí todo dia para o monte, que é uma bicicletinha. Eu falava assim, vou orar 1 hora em língua aqui, e vou subir aquele outro monte e vou orar 1 hora em língua lá. Aí eu orava 2 horas por dia em língua. Quando eu começava a orar em línguas, eu não entendia ainda o fundamento. Eu só tinha 18 anos de idade. Mas eu começava a orar em língua, daqui a pouco, começava a sentir algo descendo sobre mim, o poder. E eu orava. Daqui a pouco era 2 horas, mais de 2 horas orando em línguas ali. Aí depois, lá para meus 22 anos, aí que eu conheci o David Robson. Aí eu falei assim, olha só o que eu fazia. Aí me identifiquei, comecei a orar em línguas. Aí um dia Deus falou assim, língua não responde a tudo. Você tem que aprender a usar ela. Se você não souber, você vai ficar para trás. William Seymour, ele orava 8 horas por dia, não era batizado com o Espírito Santo, não falava em línguas, e através da vida dele, Deus derramou avivamento na Rua Azusa. E aí? Se você for olhar na história, grandes movimentos de milagres e muitas coisas na terra vieram, e não foi porque a pessoa falava em línguas, foi porque ela era cheia do espírito de oração e fé. Quero falar para você que a oração língua não substitui a tua língua terrena. Negativo. Ela vai te ensinar você a orar com o seu idioma. Mas ela é muito mais poderosa do que o nosso idioma normal. Ela opera em multiversos espirituais. Você acessa lugares espirituais tremendos, gloriosos. Aí nem começa a orar em línguas. Não está aprendendo. Eu acabei de falar, se tivesse mais fome, tu começava na hora a falar junto comigo. Quando você está falando em línguas aqui, nós estamos se comunicando. Se eu seguro na mão dela e começo a intencionar meu espírito a falar com ela, e ela intencionar o espírito dela falar comigo, há uma troca, há uma conexão de espírito. Esse dia, não sei se você viu lá, que eu preguei um pouco sobre isso. O pastor Igor, aquela semana teve uma experiência, ele não sabia nem que eu ia pregar sobre isso. Ele falava que ele teve um sonho profético profundo, e naquelas visões falava assim, eu ensinava para ele, olha, quando você quiser comunicar comigo, eu vou estar distante, eu vou ficar mais distante para mim não interpretar teu pensamento, porque se eu ficar perto de você, eu discerno teu pensamento. Ele falava assim, como é que você discerne o pensamento? Não, calma, é o coração, é a frequência do seu coração. Eu não leio a mente, eu busco e leio a mente. Mas eu discerno, o pensamento se discerne, não se lê. Ok? O pensamento é pelo discernimento, não por leitura. Tem um monte de bruxo gospel aí que quer ficar entrando na sua cabeça para acessar sua mente para ler seu pensamento. Ele falou, eu falava assim para ele, fica aí. Eu vou chegar mais longe, na visão ele falando, contando. Eu falava para ele assim, agora ore em línguas, intencionando teu espírito, vinha a mim falar comigo. Eu falei, agora eu vou falar com você. Nós vamos se comunicar assim, de espírito para espírito. Esse é o segredo. Quando eu estou ministrando, quando você fala a língua dos anjos, então o tipo de anjo está perto de mim, a minha língua muda. De acordo com o anjo que está perto de mim, ele fala as línguas, ele toca em mim. As línguas dele eu começo a falar. E o que ele veio trazer para derramar, eu começo a receber. Eu entro em sintonia com o anjo, começo a falar a mesma linguagem. Eu tive uma experiência maravilhosa. O anjo Senhor parava de frente comigo e falava assim para mim, as minhas línguas estão em você. Estamos conectados agora. Aí eu perguntava a ele assim, Senhor, eu falava com o Senhor, Senhor, não o anjo, mas esse anjo está aqui comigo. Aí eu me reportava ao anjo, você fica pouco, como é que é? Quanto tempo você vem? Aí me dava visões. Eu via 2 pessoas nascendo do mesmo ventre, gêmeas. Nasciam. Falei, nós somos gêmeos agora. Eu não estou entendendo. Aí entrava outras visões. Falou, olha esse salgado aqui, olha isso aqui conectado. Não desconecta mais. Aí começava a me dar outra visão. Eu falei, Senhor, me dá mais um para me entender o que você está falando. Aí me dá mais uma visão. Aí eu entendi. O custo para você andar nisso é muito alto. Por isso que Ele está te treinando você para andar na maior dimensão do seu chamado, está lá na frente. Ele vai disciplinar o seu homem natural. Se eu vacilar no meu homem natural, eu afeto o reino, afeto o anjo, afeto todos vocês.
Homens para entrar na dimensão com os anjos tem que ter uma vida santificada, crucificada. Eles vão ser os anjos nos treinam. Eles são seus discipuladores no mundo espiritual. Eles preparam vocês para você receber o homem espiritual, o seu grande revestimento que cai sobre você, que está criado à imagem de Cristo. Aquilo está no céu, vai descendo, porções e porções. É como se fosse camada em você, vai vindo. Aí eles vão te dando mantos, anjos, unções específicas, habilidades espirituais específicas. Dali que você começa a falar a língua dos anjos. Há línguas que eu falo que não é sempre, é só quando aquele anjo está ali, operando comigo. Porque eu entro em sintonia com o trabalho dele. Então eu consigo fazer as coisas que eu tenho fazendo. Eu recebo o auxílio dos anjos. No livro de Hebreus capítulo 1, versículo 14. Os anjos são enviados, são nossos conservos, enviados ao serviço. São os nossos conservos, enviados ao nosso. Se você não aceita, você está perdendo. Que Deus dá o seu anjo para mim. Vamos trabalhar comigo então. Os anjos, eles já foram enviados, eles estão em dimensões. Eles são portadores de autoridade e guardiões de dimensões. Eles ficam ali te observando. Mas por que não vem? Você não está andando a sua autoridade espiritual na terra. Porque só às vezes o teu anjo pode vir te dar algo. Você fica desligado. A pessoa está desligada. Fala o que não é para falar, come o que não é para comer, vai onde não é para ir, faz o que quer com a vida, dá dinheiro para quem quer. Os anjos ficam assim: não posso ficar muito perto de você. Você anda na carne, você anda em você. Então, quando você entrar no Espírito, eu venho aqui dar um auxílio para você. Agora, se você quiser viver e andar no Espírito, os anjos vão estar mais perto de você. Todos nós temos anjos que nos ajudam. Todos vocês têm. Todos têm seu anjo, que protege e guarda vocês. Mas quanto mais alinhado você está ao trono, quando você está amadurecido nas coisas do Espírito, você amadureceu. Prossigamos para a maturidade. Lembra que nós ensinamos mais cedo? Você avançou. Agora você não é um idólatra mais. Você deixou de ser idólatra da comida que você comia. Desculpe, tá? Desculpe. Um dia ele vai falar isso para vocês, para muitos aqui dentro. Você está com idolatria o que você está fazendo. Você tem idolatria a você. A quem você mais serve, aonde você mais é preso, aonde você está idolatrando, aonde você está cultuando. Tem gente que cultua a mesa, a comida. Não consegue quebrar. Todos os finais de semana tem que comer a mesma coisa, fazer a mesma coisa, aquilo ali. Isso é idolatria. Isso é a prisão da tua vida, isso é pecado. Você é livre disso, nós somos livres disso, meu querido. Não estamos presos a nada desse mundo mais não. Não estamos mais presos à comida, não estamos mais presos a nada. Não estou preso a carro, a casa, a riqueza, não estou preso a nada disso. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando para vocês? Estou falando sério aqui com vocês. Quanto mais você converte aquilo que você tem para o uso do Senhor, mais santidade você está dando, devolvendo a Ele e recebendo dEle. Fala: eu dou santidades ao Senhor. Aquilo que Ele te deu, Ele espera voltar com santidade para Ele. O recurso financeiro, Ele pode me dar aqui, eu dou oferta de volta. Eu estou santificando o nome dEle e voltando aquilo para o céu de novo que veio de lá para mim, para cá. Isso é uma santidade, eu estou santificando o nome dEle. É isso que vai acumulando galardão na minha vida celestial. Então, a oferta aqui no altar são santidades. A adoração são santidades que dão a Ele. A oração são santidades que devolvemos a Ele. Isso é o nosso sacrifício diário para Ele. Dá glória. Isso é maravilhoso, né? É maravilhoso, não é? Então, você está aprendendo. Agora você determina qual a largura, a altura, o comprimento e a profundidade que você vai se edificar. Efésios capítulo 3. Só para finalizarmos. Versículo 17. Para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estarmos arraigados e fundamentados em, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e conhecer esse amor, o amor de Cristo que excede todo entendimento,
para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais, absolutamente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder e que nós opera. Calma, estou finalizando com você aqui agora. O que Paulo está dizendo ali? O que é isso? A largura, a altura, o comprimento e a profundidade. O que é isso? Ele está falando a mesma coisa de Efésios capítulo 2. Vai, Efésios capítulo 2, vai no finalzinho. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Quem está comigo fala glória. Efésios 2, vai no finalzinho agora. Versículo 20. Edificado sobre fundamentos, apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo o principal pedra angular desse alicerce. Nele, o edifício inteiro bem ajustado cresce para se tornar um templo santo no Senhor, o quais também vós, juntos, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A largura, a altura, o comprimento, a profundidade, está falando da construção do templo. As dimensões do templo. Você é um templo santo, ele está falando disso. Ali não é cruz, não tem nada a ver com a cruz. Ali é edificação, é templo, ele está falando a mesma coisa ali. Ele ensina algo em Efésios 2, que ele só termina o ensinamento em Efésios 3. Aquilo que ele está falando do edifício ali, ele começa a ensinar como é que esse edifício vai ser construído. Ele vai falar das revelações, vai falar do caminho. Aí ele ora para que isso acontecesse. Ele fala, aí sim, você é um tabernáculo, você está um templo, você está pronto. Você é um lugar santo para ele. Amém, amém. Um santuário para ele.